a liberdade, que se desenha como a aurora na bruma da esperança. É uma conquista que se faz em múltiplas fases, um processo solene e penoso, pelo qual um povo deve transitar. Qual travessia de um rio tumultuoso que reflete o próprio espelho da alma coletiva. Não é apenas a liberação de grilhões visíveis, mas a emancipação das amaras invisíveis que, por séculos, conduziram os corações e mentes à servidão. No alvorecer dessa jornada, o povo se vê no abismo da opressão, onde a voz se torna murmúrio e o corpo, mera sombra de seu verdadeiro eu. A opressão, erguida como um leviatã impiedoso, reduz as esperanças a estilhaços. E o espírito coletivo se arrasta, sufocado pelo peso das correntes da injustiça. O primeiro passo para a liberdade, então, é o despertar, a consciência dos grilhões invisíveis que, tolhendo a alma, limitam o alcance dos sonhos. Desperta-se o grito primal, o clamor das gerações que, ao longo do tempo, tiveram a boca amordaçada pela opressão e o olhar turvado pelo medo. Mas, ao sentir o primeiro lampejo de sua força latente, o povo se ergue e grita, na ânsia de recuperar o que lhe foi usurpado. Avança-se, então, para o segundo momento, em que a unidade se torna a lâmina afiada que corta as algemas do desespero. Cada coração, antes isolado em sua dor, bate agora em uníssono. Uma sinfonia de vozes que clamam por justiça. A luta se dá no campo das ideias e nas ruas da resistência, onde o sangue derramado rega as sementes da liberdade, e a coragem se torna o elo que une os filhos de um país em uma pátria comum. É o tempo das grandes palavras e das grandes ações, onde os ideais se confrontam com as forças do status quo, e o povo precisa provar, através do sacrifício, sua indomável vontade de ser livre. Porém, a liberdade não se conquista apenas nas batalhas visíveis, mas nas profundas transformações interiores. O terceiro estágio da jornada é aquele em que o povo, libertado das correntes externas, deve enfrentar suas próprias limitações. Aqui, o desafio é o autoconhecimento, a purificação das feridas causadas pela tirania e a superação do medo, que ainda paira sobre os corações. É quando as correntes que aprisionam a mente se desfazem, e o verdadeiro sentido de liberdade começa a germinar, não como um direito concedido, mas como um dever moral e existencial que o povo deve abraçar. Por fim, a liberdade completa-se na edificação de uma sociedade justa, onde os alicerces da igualdade, da fraternidade e da solidariedade sustentam as novas estruturas. A luta, então, se torna um processo contínuo de vigilância e renovação, em que a liberdade conquistada precisa ser cultivada, defendida e perpetuada. O povo livre não é aquele que se vangloria de sua vitória, mas aquele que, com humildade e sabedoria, compreende que a liberdade é uma chama que deve ser alimentada constantemente, para que nunca se apague. Assim, a liberdade é uma travessia, não é o fim de um caminho, mas a constante reconstrução do ser coletivo.